Bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amados. Hoje vamos falar sobre a sensibilidade ao Espírito Santo. E quero ler uma passagem, está em Atos, capítulo 8. Vou ler o versículo 26 e o 29 somente, o 26 e o 29, na linguagem atualizada, que diz o seguinte: Um anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E o 29 agora diz assim: Então disse o Espírito a Felipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Amados, como precisamos desenvolver a sensibilidade ao Espírito Santo, porque isso muda toda a realidade. Que o homem natural ele é totalmente insensível ao Espírito. O nome já diz o homem natural. Ele não tem nada do Espírito. Por isso que Deus tem esse propósito maravilhoso de atrair cada um de nós para junto de si, para os seus braços, para dentro dele, para ele dentro de nós. O apóstolo Paulo diz, em Cristo, Cristo em nós. Ele quer habitar em nós através do Espírito Santo. Nós devemos estar em Cristo, ou seja, no Espírito. Abandonar essa vida natural, natural caída, adâmica, pecaminosa, e viver numa dimensão mais elevada, a dimensão do Espírito, viver pela fé, guiado pelo Espírito Santo. Isso não acontece de um dia para a noite, não. Não, isso precisa ser desenvolvido, precisa ter uma busca. O Senhor diz, buscar-me-eis, me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Precisamos buscar todo o nosso coração. Buscar Ele em primeiro lugar. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar e a vontade dEle em primeiro lugar. Então começamos a desenvolver essa intimidade, o relacionamento com Ele em oração. A oração nos coloca na presença dEle. Meditar na palavra de dia e de noite. Ter uma vida de oração, uma vida de jejum e oração, de meditação na palavra. Estar sensível a ouvir a voz do Espírito, ouvir a voz de Deus, estar abertos, perceber o Espírito falando conosco. Vamos voltar aqui então. Diz assim, um anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, quantos não creem mais nessa possibilidade que Deus envia anjos? Em Hebreus diz que Deus dá ordem. Aliás, no Salmo 91 diz que Deus dá ordem aos anjos a nosso respeito. No livro de Hebreus diz que os anjos estão a serviço daqueles que darão a salvação. E a palavra de Deus, a Bíblia, está recheada de passagem onde as pessoas têm contato com os anjos têm contato com as pessoas. Aqui um exemplo, o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, olha só, o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo, ele falou para Felipe. Você consegue ouvir anjos falar contigo? Por isso precisamos desenvolver essa sensibilidade para o Espírito de Deus, né? Olha só, falou a Felipe dizendo, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Olha como ele estava sensível ao Espírito, sensível ao falar de Deus, aqui no caso, através do anjo. Precisamos desenvolver essa intimidade com o Senhor, ter esse relacionamento profundo com Ele. E através da palavra, através de abrir o coração para a palavra, abrir para o Espírito Santo, abrir o coração para meditar na palavra, para ter relacionamento com Ele na oração. Por isso que o jejum também é muito importante, nos ajudar nessa sensibilidade, estar mais sensível a ouvir a palavra de Deus, o falar de Deus. E obediente. Amém? Olha só o que diz mais no 29 agora. Então disse o Espírito a Felipe. Olha, novamente, né, agora o Espírito disse a Felipe.
O Espírito quer falar contigo, né? Olha só, então disse o Espírito a Felipe, aproxima-te e desce, aproxima-te desse carro e acompanha. E isso, se você ler o contexto, exatamente aconteceu assim. Ele ouviu aqui primeiro o anjo falar, depois o Espírito falou novamente, e ele acompanhou aquele carro onde que você vai ver no contexto etíope, né? Estava ali andando naquele carro e precisava alguém, né, para ministrar a palavra para ele. E isso aconteceu. Felipe ministrou e esse homem foi salvo. Quantas pessoas Deus quer salvar à tua volta, mas você precisa estar sensível ao Espírito, desenvolver essa sensibilidade de ouvir o Seu falar contigo. Amém? Vamos orar então, mas antes de orar, gostaria que você desse o gostei, se inscrever no canal, acionar o sininho para receber todas as mensagens, divulgar nos teus contatos, para que mais pessoas venham desenvolver essa sensibilidade ao Espírito Santo. Esteja então sensível, comece agora já, esteja sensível ao Espírito, falando ao teu coração, que Ele quer que você seja um instrumento para que muitas pessoas do teu contato possam ter esse acesso a essa mensagem, também se tornar sensível ao Espírito Santo também. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, pela Tua palavra, novamente foi liberada. Querido Espírito Santo, vai trabalhando no coração de cada coração, esse querer, esse efetuar dessa boa vontade, no coração de cada um, de ser sensível, pessoa sensível, de perceber o Teu falar, o Teu mover, o Teu guiar, o Teu controle, o Teu dirigir, já começando pelo pensamento, pelo pensar, pelo falar, sentir, agir e agir, Senhor. Todos os teus procedimentos, Pai. No poderoso nome de Jesus, ricamente abençoado, nome de Shalom, Shalom a todos.